Imagine um mundo onde tudo começou com uma promessa feita por Deus ao patriarca de 3 grandes religiões, um homem, uma aliança divina e uma família marcada por escolhas difíceis, esperança e conflitos que moldariam a história de nações inteiras. Você já se perguntou por que os descendentes de Ismael e Israel são tão mencionados em textos sagrados e na história do Oriente Médio? E como essa antiga divisão continua a influenciar nosso mundo moderno? Nesta jornada, vamos explorar a origem das 12 tribos, compreender as raízes dos conflitos entre Ismael e Israel e descobrir como esses eventos históricos ainda ecoam na sociedade atual. Então, prepare-se. O que você está prestes a ouvir vai muito além das histórias que você conhece. Vai ao coração de questões universais sobre fé, família e identidade. Mas para entendermos tudo isso, precisamos voltar ao início, ao homem chamado Abraão, o escolhido por Deus para uma missão que mudaria para sempre o destino da humanidade. Para entender a divisão entre Ismael e Israel, é essencial voltarmos no tempo, milhares de anos, até um homem chamado Abraão. Ele não era apenas um personagem central em uma história religiosa. Abraão é considerado o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas quem era Abraão? E por que ele é tão importante? Abraão nasceu na antiga cidade de Ur, localizada na região da Mesopotâmia, onde hoje está o Iraque. Ele vivia uma vida comum até que algo extraordinário aconteceu. Deus falou diretamente com ele. Deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, disse Deus a Abraão. Com isso, uma promessa foi feita. Abraão se tornaria o pai de uma grande nação. Seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu e tão incontáveis quanto os grãos de areia do deserto. Abraão aceitou essa promessa com fé. Ele e sua esposa, Sara, partiram para uma terra desconhecida. Mas havia um problema. Sara era estéril e já estava em idade avançada. Como poderiam eles gerar essa descendência prometida? A promessa divina parecia impossível de se realizar. Essa dúvida não é apenas a de Abraão e Sara, mas também a de todos nós, em algum momento de nossas vidas, quando enfrentamos o desafio de acreditar no que parece inalcançável. Com o passar dos anos e nenhum filho à vista, a tensão aumentava. Era um teste de paciência e confiança em Deus. Foi então que Sara, em sua aflição, sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia. Essa decisão mudou tudo. Agar deu à luz Ismael, o primeiro filho de Abraão. Ele era forte, saudável e parecia ser a resposta à promessa de Deus. Mas a história não termina aqui. Anos depois, Deus reafirmou sua promessa a Abraão e Sara. Um segundo filho estava para nascer, Isaque. É aqui que as raízes da divisão entre Ismael e Israel começam a se formar. E o que veio a seguir transformou famílias, nações e toda a história do Oriente Médio. Quando Agar deu à luz Ismael, parecia que a promessa de Deus finalmente se cumprira. Abraão agora tinha um filho. Ele era o primeiro descendente do patriarca, aquele que poderia dar início à grande nação prometida. Mas essa solução trouxe consigo novos desafios. Dentro da casa de Abraão, tensões começaram a surgir. Sara, que inicialmente havia permitido que Agar fosse mãe no lugar dela, agora sentia o peso da decisão. Era como se Agar e Ismael tivessem tomado um espaço que antes pertencia exclusivamente a ela e a Abraão. Sara começou a sentir ciúmes e insegurança. Como seria possível compartilhar a promessa divina com alguém que não fosse seu próprio filho? Agar, por outro lado, agora tinha um papel diferente. Ela não era mais apenas uma serva, mas a mãe do primeiro filho de Abraão.
E enquanto Abraão tentava lidar com essa situação, Deus fez algo surpreendente. Ele falou novamente com Abraão e reafirmou sua promessa. Sara teria um filho, mesmo em sua velhice. Para Sara, aquilo parecia impossível. Ela chegou até mesmo a rir da ideia de ter um filho em sua idade avançada. Mas como Deus havia prometido, o impossível aconteceu. Sara deu à luz Isaque, o filho da promessa divina. Ele nasceu trazendo alegria e renovação para Abraão e Sara. No entanto, a chegada de Isaque trouxe ainda mais divisões dentro da família. Agora havia 2 filhos, mas de mães diferentes: Ismael, o primogênito, e Isaque, o filho da promessa. Isso levantou uma questão crucial para Abraão e para todos ao seu redor. Quem seria o verdadeiro herdeiro? Para Sara, a resposta era clara. Ela queria garantir que Isaque fosse o único a receber a bênção. Essa tensão culminou em uma decisão dolorosa. Em um dos momentos mais emocionantes dessa história, Sara pediu que Agar e Ismael fossem enviados embora. Abraão, relutante e com o coração partido, seguiu a orientação de Deus e despediu-se de Agar e de seu filho. Mesmo assim, Deus não abandonou Ismael. Ele fez uma promessa. Ismael também seria o pai de uma grande nação. Deus cuidou de Agar e Ismael no deserto e os abençoou, mostrando que seu plano incluía ambos os filhos de Abraão, mas de formas diferentes. 2 filhos, 2 linhagens, 2 promessas. Enquanto Isaque se tornaria o patriarca das 12 tribos de Israel, Ismael seria o progenitor das 12 tribos ismaelitas, com influência em toda a região do Oriente Médio. A divisão estava estabelecida. E a partir daí, as histórias dessas 2 linhagens começaram a se entrelaçar de formas complexas e muitas vezes conflituosas. Com o passar do tempo, os 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaque, cumpriram as promessas que Deus havia feito. Cada um deles tornou-se o ancestral de 12 tribos. Mas essas linhagens tomaram rumos bem distintos. Vamos começar com Ismael, o primogênito. Após ser enviado ao deserto com sua mãe Agar, ele cresceu forte e resiliente. Ismael tornou-se o pai das 12 tribos ismaelitas, que se estabeleceram em várias regiões ao redor da Península Arábica. As 12 tribos de Ismael eram conhecidas por sua independência e habilidades nômades. Elas habitavam terras áridas, onde desenvolveram uma cultura profundamente ligada ao deserto. Ismael é visto como o ancestral direto de muitos povos árabes, e sua linhagem é reverenciada no Islã, onde ele é considerado um dos grandes profetas. Essas tribos desempenharam um papel crucial no comércio, conectando civilizações através de rotas mercantis que cruzavam o Oriente Médio. Suas contribuições culturais e econômicas foram fundamentais para moldar a identidade da região. Agora, vamos olhar para as 12 tribos de Israel. Essas tribos nasceram de Jacó, o filho de Isaque e neto de Abraão, que mais tarde recebeu o nome de Israel. Cada um de seus 12 filhos tornou-se o fundador de uma tribo, formando a base do povo israelita. As 12 tribos de Israel ocuparam a Terra Prometida, a região que hoje conhecemos como parte de Israel, Palestina e Jordânia. Cada tribo tinha seu território, sua liderança e seu papel específico dentro do povo de Israel. Por exemplo, a tribo de Judá ficou conhecida como o berço de reis, como Davi e Salomão, enquanto a tribo de Levi era encarregada dos serviços religiosos. A história das tribos israelitas é profundamente ligada à construção de sua identidade espiritual. Foi através delas que os fundamentos da fé judaica foram estabelecidos, moldando também o cristianismo e influenciando o mundo ocidental como o conhecemos hoje. Apesar das diferenças, as tribos de Ismael e Israel coexistiram por séculos, às vezes como aliados comerciais, mas muitas vezes em conflito.
Essas tensões refletiam não apenas suas divergências culturais e religiosas, mas também disputas por território e recursos. Essas interações são o início de uma história complexa, que atravessa os séculos e chega até os dias de hoje. Duas linhagens, ambas abençoadas por Deus, mas destinadas a seguir caminhos diferentes. Enquanto as tribos ismaelitas expandiram sua influência por vastas áreas do Oriente Médio, as tribos israelitas estabeleceram raízes profundas na Terra Prometida, criando uma herança espiritual que transcenderia gerações. Com o tempo, as tribos de Ismael e Israel trilharam caminhos que muitas vezes se cruzaram. Essas interações eram marcadas tanto por cooperação quanto por conflitos. Afinal, mesmo sendo descendentes do mesmo patriarca, as diferenças culturais, religiosas e políticas acabaram criando divisões difíceis de superar. Vamos começar com os conflitos. Uma das principais razões para as tensões estava na disputa por território. As terras férteis eram escassas e tanto as tribos israelitas quanto as ismaelitas precisavam delas para sobreviver. Além disso, havia a questão da primogenitura. Ismael era o primeiro filho de Abraão, mas Isaque era o filho da promessa divina. Esse debate ecoava nas relações entre seus descendentes. Os conflitos se intensificaram durante o período dos reinos de Israel e Judá, quando as tribos israelitas se consolidaram como uma nação. As alianças e rivalidades com povos vizinhos, muitos deles descendentes de Ismael, eram comuns. Enquanto alguns momentos trouxeram acordos comerciais e diplomáticos, outros foram marcados por guerras e disputas acirradas. Por outro lado, também houve conexões significativas entre essas linhagens. As tribos ismaelitas, com suas habilidades nômades e comerciais, desempenharam um papel crucial nas trocas econômicas e culturais. Os mercadores ismaelitas eram conhecidos por transportar especiarias, tecidos e outros bens preciosos através de longas distâncias, conectando civilizações do Oriente Médio, Norte da África e Ásia. Essas interações comerciais frequentemente aproximavam as tribos, permitindo que costumes, ideias e até tradições religiosas fossem compartilhados. Mas nem tudo era sobre conflitos ou comércio. Algumas tradições compartilhadas entre os descendentes de Ismael e Israel mostram que, apesar das diferenças, havia um respeito mútuo pelas promessas feitas a Abraão. Ambas as linhagens reconheciam sua conexão com Deus e seu papel na preservação dessa herança espiritual. Ainda assim, as tensões prevaleceram. No período islâmico, os descendentes de Ismael se consolidaram como líderes de uma nova fé. O Islã, que reconhece Abraão como um profeta e celebra Ismael como um antepassado importante. Essa visão entrou em contraste com a tradição judaica, que via Isaque como o portador legítimo da aliança divina. Essas diferenças religiosas continuaram a alimentar disputas ao longo dos séculos, principalmente em questões relacionadas à posse da Terra Prometida. Mesmo assim, essas histórias não são apenas sobre conflitos. Elas também são sobre como duas grandes linhagens moldaram a identidade espiritual e cultural de milhões de pessoas. Ambas as histórias refletem a complexidade da humanidade, onde fé e tradição podem tanto unir quanto dividir. As interações entre as tribos de Ismael e Israel nos ensinam que as diferenças podem gerar desafios, mas também mostram o poder do legado compartilhado e da esperança de reconciliação. Mesmo em meio às divisões, as promessas feitas a Abraão continuam a ser um ponto de conexão entre essas duas linhagens. Hoje, milhares de anos depois do nascimento de Ismael e Isaque, as histórias dessas duas linhagens continuam a moldar o mundo.
Seja na espiritualidade, na cultura ou na política, os descendentes de Abraão permanecem no centro de debates e reflexões que ultrapassam fronteiras. O legado de Ismael e Israel não se limita aos registros históricos. Ele está vivo em cada ritual religioso, em cada idioma falado e em cada história passada de geração em geração. Mas o que isso significa para nós nos dias de hoje? Uma das maiores lições que podemos tirar dessa narrativa é que, apesar das divisões, há mais em comum entre essas linhagens do que se imagina. Tanto as tribos de Ismael quanto as de Israel compartilham um ancestral em Abraão e uma promessa divina que lhes garantiu bênçãos e um papel especial na história da humanidade. No entanto, as divisões que surgiram entre essas linhagens também refletem os desafios universais da humanidade. Conflitos de identidade, disputas territoriais e diferenças religiosas continuam a ser questões que ecoam no presente. O Oriente Médio, por exemplo, ainda é um palco de tensões, muitas delas profundamente enraizadas nas histórias de Ismael e Israel. Mas, ao mesmo tempo, vemos sinais de esperança. Iniciativas de diálogo interreligioso, esforços diplomáticos para a paz e movimentos culturais que celebram a diversidade. Essas iniciativas mostram que o legado de Abraão pode ser mais do que uma lembrança de divisões. Ele pode ser uma inspiração para reconciliação e compreensão. Afinal, se as promessas divinas feitas a Abraão incluíram ambos os filhos, talvez isso nos lembre de que há espaço para coexistência e cooperação. Em um mundo tão conectado, as histórias de Ismael e Israel nos convidam a olhar para o passado e aprender com ele, mas também a construir um futuro mais harmonioso. O que essas histórias significam para você? Como podemos honrar esse legado em nosso cotidiano? Talvez, ao entendermos melhor essas narrativas e suas complexidades, possamos encontrar novos caminhos de diálogo e respeito, valorizando o que nos une e aprendendo a lidar com nossas diferenças. As histórias de Ismael e Israel, das 12 tribos que emergiram de suas linhagens e dos conflitos e conexões que atravessaram séculos, são mais do que relatos do passado. Elas são um reflexo da complexidade humana, de nossas crenças, esperanças e desafios compartilhados. Enquanto olhamos para o mundo hoje, marcado por divisões, mas também por avanços em entendimento e cooperação, a pergunta que fica é: o que podemos aprender com essas histórias? Como essas narrativas antigas podem iluminar nosso caminho no presente? Eu quero ouvir você. Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa incrível jornada entre as tribos de Ismael e Israel. O que mais chamou sua atenção? Que lição você acredita que essas histórias podem trazer para o mundo de hoje? Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando histórias como essa, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo que conecta passado e presente de uma forma única e cativante. Afinal, a história não é apenas algo que aconteceu. Ela é um guia vivo, um lembrete de onde viemos e uma inspiração para onde podemos ir. Até a próxima jornada!